Durante 15 anos, paguei cada conto da casa onde minha mãe morava, sem pedir nada em troca. Mas quando meu marido estava lutando pela vida e pedia ajuda, ela riu e escolheu minha irmã. Então, vendi a casa. É aqui que a história realmente começa, e você não vai querer perder o que acontece. Certifique-se de estar inscrito para ver até o fim. Sempre temos curiosidade. De onde vocês estão nos assistindo hoje? Contem para nós nos comentários. O som de um respirador é algo que você nunca esquece de verdade. Não é apenas um chiado e um clique mecânico. É o ritmo da sua própria ansiedade, o metrônomo contando segundos entre a esperança e a devastação absoluta. Sentei-me na cadeira de plástico ao lado da cama, meu corpo dobrado em uma forma que parecia não natural, minha coluna doendo após 48 horas de tensão rígida. Tiago parecia tão pequeno naquela cama. Meu marido, geralmente aquele que preenchia o ambiente com sua risada e seus ombros largos, estava agora reduzido a uma figura pálida sob um emaranhado de tubos e fios. O acidente de carro foi violento. Uma colisão repentina de metal e vidro que estilhaçou nossa noite de terça-feira tranquila e o deixou com múltiplas fraturas e um inchaço interno significativo. Os médicos estavam cautelosamente otimistas há 1 hora, mas a realidade do caminho da recuperação estava se impondo. 6 meses, disseram eles, talvez 1 ano, reabilitação, cuidados constantes e as contas. Mesmo com o plano de saúde, os copagamentos e a perda de renda seriam um tsunami que nos atingiria antes mesmo de Tiago poder andar novamente. Olhei para o meu celular. Era a única linha de vida que eu tinha com o mundo fora daquela caixa branca estéril. Minhas mãos tremiam, não de frio, mas de um cansaço tão profundo que parecia estar na medula dos meus ossos. Eu precisava de ajuda. Não precisava de dinheiro. Tiago e eu tínhamos economias, embora elas fossem se esgotar rápido. Eu precisava de presença. Precisava de alguém para ficar com ele para que eu pudesse ir para casa, tomar banho, resolver as questões do seguro ou apenas gritar em um travesseiro por 10 minutos sem aterrorizar as enfermeiras. Rolei até o contato salvo como mãe. Dona Márcia. Eu ainda não tinha ligado para ela. O acidente aconteceu tão rápido e as cirurgias foram seguidas uma da outra, mas certamente era para isso que servia a família. Este era o momento em que todas as pequenas mágoas e a distância se dissolviam. Apertei o botão de chamada e levei o telefone ao ouvido, saindo para o corredor. As luzes fluorescentes zumbiam no teto, um zumbido amarelado doentio que piorava minha dor de cabeça. Tocou 4 vezes. Eu estava prestes a desligar, presumindo que ela estivesse dormindo, embora fossem apenas 10 horas da manhã de um sábado. Alô? A voz dela era brilhante, leve. Havia barulho de fundo, tilintar de talheres, o murmúrio de uma multidão. Ela estava em um brunch. Mãe! Minha voz falhou. Eu não tinha percebido quão seca minha garganta estava até tentar falar. Mãe, é a Beatriz. Beatriz! Ah, olá, querida. Você parece péssima. Está tudo bem? Você está interrompendo uma história muito engraçada que a Raquel está contando. Fechei os olhos com força, encostando a testa contra o bloco de concreto pintado e frio da parede do hospital. Mãe, escute. É o Tiago. Ele sofreu um acidente de carro grave. É sério, mãe. Ele está na UTI. Houve uma pausa na linha. Por um segundo, pensei que a ligação tivesse caído. Nossa, disse ela. Seu tom mudou. Mas não era o pânico ou a preocupação profunda que eu esperava. Era a preocupação educada que se oferece a um vizinho cujo gato fugiu. Ele vai ficar bem? Ele está vivo, eu disse. As lágrimas finalmente transbordando, quentes e ardidas. Mas ele tem um longo caminho pela frente. Mãe, estou sozinha aqui. Estou aqui há 2 dias seguidos. Eu preciso que você venha, só por alguns dias. Não tenho mais ninguém para ajudar a coordenar as coisas enquanto ele está nesse estado. Esperei. Esperei pelo estou a caminho. Esperei pelo em qual hospital você está? Ah, Beatriz, ela suspirou. Um som que implicava que eu estava pedindo algo incrivelmente inconveniente, como mudar um piano de lugar. Você sabe que eu adoraria te apoiar, mas simplesmente não posso agora. Pisquei, as lágrimas parando abruptamente enquanto o choque assumia o controle. O quê?
Como assim você não pode? Bem, a Raquel está passando por uma crise, disse Márcia, sua voz caindo para um sussurro conspiratório. Ela está incrivelmente estressada. O caçula dela, o Léo, não entrou naquela pré-escola particular que ela queria. A lista de espera é quilométrica. Ela está arrasada, Beatriz, absolutamente arrasada. Prometi que ficaria com ela esta semana para ajudá-la a processar isso e procurar outras opções. Olhei para o chão de linóleo gasto, incapaz de compreender as palavras que saíam do alto-falante. Mãe, o Tiago está na UTI. Ele quase morreu. E você está dizendo que não pode vir porque a Raquel está triste por causa de uma lista de espera de escola? Não é apenas uma lista de espera, Márcia retrucou, seu tom endurecendo defensivamente. É a saúde mental dela. A Raquel é sensível. Você sabe que ela precisa da mãe agora. Você sempre foi a forte, Beatriz. Você é capaz. Você tem aquele cargo de gerência, tem recursos. A Raquel precisa de mim. Mãe, eu estou te pedindo ajuda, sussurrei, minha voz tremendo com uma fúria que eu nunca tinha sentido antes. Eu sou sua filha e meu marido está quebrado em uma cama de hospital e eu estou te pedindo para vir me ajudar. E eu disse não, ela respondeu, sua voz nítida e final. Não seja egoísta, Beatriz, não combina com você. Vou mandar um cartão para o Tiago. Agora eu realmente preciso ir. O garçom está trazendo os espumantes. A ligação caiu. Fiquei ali no corredor, com o telefone ainda pressionado contra o ouvido, ouvindo o silêncio onde deveria estar o amor de uma mãe. A traição doeu mais fundo do que o medo do acidente. Era uma faca fria e afiada girando nas minhas entranhas. A traição foi pior do que o diagnóstico em si. Não voltei para o quarto imediatamente. Eu não conseguia. Sentia-me fisicamente doente. Uma náusea percorrendo-me que não tinha nada a ver com a comida da lanchonete do hospital e tudo a ver com a conversa que acabara de ter. Caminhei até o final do corredor, onde uma janela grande dava para o estacionamento. O mundo lá fora continuava como se nada tivesse acontecido. Carros estacionavam, pessoas entravam com flores, o sol brilhava no asfalto. Parecia um insulto que o mundo não tivesse parado só porque o meu havia se despedaçado. Não seja egoísta, Beatriz. As palavras ecoavam em minha mente, ricocheteando no meu crânio como uma bala. Egoísta. Encostei a cabeça no vidro. Fechei os olhos e o livro-caixa se abriu em minha mente. Era uma planilha mental que eu tentara ignorar por anos, uma contagem de transações que eu arquivara sob amor e dever, e que agora percebia que deveriam ter sido arquivadas sob exploração. Pensei na casa. 12 anos atrás, depois que meu pai faleceu, Márcia interpretou o papel da viúva indefesa com perfeição. Ela não conseguia administrar os bens, ela não conseguia trabalhar, ela não poderia viver em um apartamento. Ela precisava da casa da família. Era seu santuário, mas ela não podia pagar por ela. Sua pensão era magra e ela nunca guardara um centavo na vida, preferindo gastar com aparências, jantares, roupas e presentes para Raquel. Então, eu intervi. Eu tinha 24 anos, começando minha ascensão no mundo das operações corporativas, ganhando um bom dinheiro pela primeira vez. Comprei a casa. Quitei a hipoteca reversa que meus pais haviam feito. Coloquei a escritura no meu nome para proteger o patrimônio, mas disse a ela: Mãe, você mora aí. Apenas pague as contas de consumo. Eu cuido das prestações, do IPTU e do seguro. É o seu lar. Por 12 anos, todos os meses, R8.000 SAI amido de a minha conte a Bansarriá e a mi para que o ela saassa. Fiz as conteas de sabeça, observando-me um carro vermelho circulando no patio abaixo. R8.000 saía-me da minha conta bancaria e iam para aquela caça. Fiz as contas de cabeça. Observando um carro vermelho circulando no pátio abaixo. R. 8.000 por mês, 12 meses, 12 anos. Isso dava mais de R$1 milhão. E isso não incluía as emergências. O telhado novo em 2018, R$30 mil. A trocada FIA C, a aproximadamente OR15.000. A vez em que a Raquel precisou de um carro e a mãe chorou para mim até que eu emprestasse R$20 mil para Dona Márcia, que eu nunca mais vi, eu tinha pago quase R$2 milhões para manter um teto sobre a cabeça dela. Trabalhei 60 horas por semana,
perdi férias com o Tiago, dirigi um carro popular usado enquanto a Márcia dirigia um SUV de luxo que eu ajudei a financiar, tudo para que ela ficasse confortável, tudo para que ela não tivesse que se preocupar. E quando pedi 3 dias do seu tempo, 3 dias para sentar em uma cadeira e segurar minha mão, ela escolheu espumantes com a Raquel. Senti uma vibração no bolso. Era uma mensagem dela. Por favor, não seja dramática sobre isso, Beatriz. Podemos nos visitar em algumas semanas, quando as coisas se acalmarem com a situação da escola. Dê meu carinho ao Tiago. Encarei a tela. A imagem ficou embaçada enquanto minha visão nadava. A audácia era de tirar o fôlego. Era quase impressionante como ela me desumanizara completamente. Para ela, eu não era uma filha. Eu era um caixa eletrônico. Eu era um serviço público. Eu era a fundação sólida sobre a qual ela caminhava para chegar à sua filha de ouro. Guardei o telefone e voltei para a UTI. Passei pelo posto de enfermagem, meus saltos clicando no chão em um ritmo firme e militar. Eu não estava mais chorando. A tristeza evaporara, queimada por uma clareza incandescente. Entrei no quarto do Tiago. Ele estava acordado, os olhos grogues, virando-se para mim. Oi, ele sussurrou, a voz mal saindo pela máscara. Oi, eu disse, indo para o lado dele pegando sua mão. Estava quente. Ele estava aqui. Ele era minha família. O homem naquela cama era a única família que eu tinha. Você ligou para ela? Ele perguntou. Ele sabia o quão complicado era. Sabia o quanto eu queria a aprovação dela. Liguei, eu disse suavemente, afastando o cabelo de sua testa. Ela vem? Olhei para ele e decidi naquele momento não sobrecarregá-lo com a verdade sobre a crueldade dela. Ainda não. Ele precisava se curar. Não, eu disse, mantendo a voz firme. Ela não pode vir. Mas vamos ficar bem, Tiago. Vamos ficar muito bem. Sentei-me e abri meu notebook, que eu trouxera para trabalhar remotamente. Mas não abri meu e-mail de trabalho. Em vez disso, abri uma pasta rotulada Ativos Imobiliários. Puxei a escritura da rua IP Amarelo, 42. Lá estava, preto no branco, legalmente vinculativo. Proprietária, Beatriz Miller. Márcia morava lá. Márcia agia como se fosse a dona. Márcia dera festas no jardim onde recebia os créditos pelo paisagismo que eu pagara. Mas ela esquecera uma coisa crucial. Ela era uma convidada. Uma convidada que acabara de insultar o anfitrião da forma mais imperdoável possível. Para entender por que essa traição me quebrou, você precisa entender a dinâmica que governava minha vida desde os 5 anos de idade. No ecossistema da nossa família, Raquel era a orquídea rara e exótica que exigia cuidados constantes, umidade específica e solo especial. Eu era o carvalho no quintal, robusto, ignorado, esperado para suportar cada tempestade sem reclamar e ocasionalmente golpeado para fornecer lenha para a estufa da orquídea. Raquel, 2 anos mais nova que eu, sempre foi sensível. Essa era a palavra que Márcia usava. Se Raquel reprovava em um teste, era porque o professor era mau. Se Raquel pedia demissão de um emprego após 2 semanas, era porque o ambiente era tóxico. Se Raquel precisava de dinheiro, era um investimento no futuro dela. Eu, por outro lado, era capaz. Beatriz não precisa de ajuda, Márcia dizia aos nossos parentes no Natal. Beatriz é uma máquina. Ela simplesmente resolve as coisas. Não era um elogio, era uma desculpa para me negligenciar. Quando nos tornamos adultas, os papéis estavam cristalizados. Tornei-me gerente sênior de operações em uma empresa de logística. Meu trabalho era literalmente resolver problemas, simplificar o caos, fazer as coisas funcionarem. Eu era boa nisso. Ganhava um salário de 6 dígitos. Casei-me com Tiago, um arquiteto gentil e estável. Construímos uma vida de sucesso silencioso. Raquel? Raquel era uma criativa. Ela flutuava entre ser designer de joias, coach de vida e, mais recentemente, curadora de estilo de vida nas redes sociais. Teve 3 filhos com 2 pais diferentes e estava atualmente casada com um homem que estava perpetuamente prestes a fechar um grande negócio, mas que, de alguma forma, nunca estava com a carteira quando a conta chegava. E Márcia a adorava. Márcia se via na Raquel. Ambas eram bonitas, caóticas e fundamentalmente impotentes sem o dinheiro de outra pessoa. Márcia fora recepcionista na juventude,
mas casara-se com meu pai, um empreiteiro trabalhador, e imediatamente se aposentou para uma vida de almoços e clubes de tênis que não podia pagar. Quando meu pai morreu, a realidade de suas economias modestas deveria tê-la atingido, mas eu intervi. Eu não queria que minha mãe passasse dificuldades. Eu queria ser a boa filha. Queria desesperadamente que ela olhasse para mim com a mesma adoração que dava a Raquel. Pensei que, se assinasse cheques suficientes, se resolvesse problemas suficientes, ela finalmente me amaria. Lembro-me de um Natal, 3 anos atrás. Eu tinha acabado de comprar um sistema de ar-condicionado central novo para Márcia porque o dela pifara. Custou-me 20 mil reais. Embrulhei o recibo em uma caixa com um bilhete. Conforto para o ano todo. Com amor, Beatriz. Raquel deu a ela um poema emoldurado que ela mesma escrevera. Foi impresso em papel comum em uma moldura barata de loja de variedades. Márcia chorou com o poema. Colocou-o na estante. Olhou para minha caixa e disse: "Ah, prática como sempre, Beatriz. Obrigada." Essa era a dinâmica. Eu pagava pelo palco, pelas luzes e pelo teatro, e Raquel ficava sob os refletores, recebendo os aplausos. Mas agora, a antagonista da minha vida não era apenas uma dinâmica. Era uma pessoa específica com uma agenda específica. Márcia não era apenas uma participante passiva. Ela estava ativamente sugando minha força vital. Sentei-me no quarto do hospital observando Tiago dormir e pensei na aparência de Márcia da última vez que a vi. Ela tinha 62 anos, mas parecia ter 50. Fazia aplicações regulares de botox que ela sugeria que eu pagasse, mas eu recusava. Usava roupas de grife, presentes da Raquel, comprados com dinheiro que Raquel pegara emprestado de mim, e dirigia aquele SUV. Tinha um jeito de me olhar, um leve franzir de lábios, uma varredura crítica de cima a baixo que me fazia sentir como se eu tivesse 12 anos e estivesse com roupas sujas. "Você parece cansada, Beatriz", ela dizia. "Você trabalha demais. Deveria ser mais como a Raquel. Ela prioriza o autocuidado." Autocuidado. Fácil priorizar o autocuidado quando outra pessoa paga sua moradia. A raiva no meu peito estava se transformando em algo frio e pesado, como uma pedra. Percebi que Márcia não apenas preferia Raquel. Ela me via com uma distinta falta de respeito. Ela achava que eu era uma tola. Achava que eu era um recurso ilimitado que nunca secaria, não importa o quanto ela tirasse ou o quão mal me tratasse. Ela estava prestes a descobrir que até o carvalho mais robusto acaba caindo, e quando cai, esmaga tudo em seu caminho. Não agi imediatamente. Sou uma gerente de operações. Não opero por impulso. Opero com base em dados, estratégia e execução. Pelos 4 dias seguintes vivi naquele quarto de hospital. Trabalhei no meu notebook enquanto Tiago dormia. Participei de teleconferências no corredor. Limpei o rosto dele com um pano frio quando a febre subia. Eu estava exausta, sobrevivendo à base de cafeína e adrenalina, mas minha mente estava mais afiada do que nunca. Durante esses 4 dias, Márcia não ligou nenhuma vez. Nenhuma vez. Raquel mandou uma mensagem na terça-feira. "Soube do Tiago. Que chato. Espero que ele fique bem. Mamãe disse que você está estressada. Não esqueça de respirar." Que chato. A coluna do meu marido estava fundida com hastes de titânio e era que chato. Na quarta-feira, Tiago saiu da UTI e foi para um quarto comum. O perigo imediato de morte passara, substituído pela realidade esmagadora da logística. O centro de reabilitação de que ele precisava não era coberto integralmente pelo plano. O custo seria astronômico, cerca de 40 mil reais por mês para o atendimento especializado necessário para que ele voltasse a andar adequadamente. Sentei-me com o nosso planejador financeiro em uma chamada de vídeo, analisando nossos ativos líquidos. Estávamos bem por enquanto, mas em 6 meses de tratamento, queimaríamos todas as nossas economias. Teríamos que mexer na aposentadoria, a menos que... O planejador disse: "Você tem algum outro ativo não líquido que possa utilizar?" Olhei para a planilha, meus olhos foram para o item Imóvel de Investimento, Rua IP Amarelo 42, valor estimado R$2.500.000. O mercado está aquecido. Não era um imóvel de investimento, era a casa da minha mãe, mas no papel,
No papel era uma pilha de dinheiro servindo de moradia para uma mulher que não se dera ao trabalho de visitar o genro. Beatrice, o planejador chamou. Talvez, eu disse lentamente. Tenho um imóvel, está totalmente quitado, sem dívidas. Bem, disse ele, vender isso resolveria todos os seus problemas de liquidez imediatamente. Você poderia pagar pelo melhor centro de reabilitação do estado e ainda teria uma reserva. Fechei o notebook. Eu precisava ter certeza. Precisava dar a ela uma última chance. Era um teste, suponho. Uma última esperança desesperada de que houvesse uma mãe dentro daquela mulher em algum lugar. Liguei para ela naquela noite. Oi, mãe. Beatriz, eu estava prestes a te ligar. Ela mentiu. Como está o João? Tiago, corrigi com voz monótona. Tiago, isso. Como ele está? Ele vai para a reabilitação logo. Vai ser caro, mãe. Muito caro. Estou analisando nossas finanças e, bem, as coisas vão ficar apertadas. Ah, dinheiro? Ela desdenhou. Você sempre se preocupa com dinheiro. Você tem muito. Tem aquele emprego importante. Tenho contas importantes agora também, eu disse. Mãe, preciso falar com você sobre a casa. A linha ficou em silêncio instantaneamente. O ar mudou. Ela sabia. O que tem a casa? Sua voz era aguda, perigosa. Preciso reduzir despesas, eu disse com cuidado. Não posso continuar pagando o IPTU, o seguro e a manutenção da IP amarela enquanto pago o tratamento do Tiago. Preciso que você comece a contribuir. Talvez um aluguel, ou pelo menos cobrir as contas e impostos. Aluguel? Ela gritou a palavra. Você quer cobrar aluguel da sua própria mãe depois de tudo que eu fiz por você? Tudo o que você fez por mim? Perguntei genuinamente curiosa. Mãe, eu paguei aquela casa por 12 anos. Só estou pedindo ajuda agora porque estamos em uma crise. Eu tenho uma renda fixa, Beatriz. Você sabe que a Raquel precisa da minha ajuda agora. Não posso te dar dinheiro. Você deveria cuidar de mim. Esse foi o trato quando você comprou o lugar. Não houve trato, eu disse, minha voz subindo. Foi uma gentileza e agora preciso de gentileza em troca. Você está sendo abusiva, ela cuspiu. Abuso financeiro, é isso que é. Ameaçar uma mulher idosa com desabrigo porque seu marido não sabe dirigir direito. O fôlego saiu dos meus pulmões. Porque seu marido não sabe dirigir direito. Foi isso. A ponte não apenas queimou, ela a explodiu. Tudo bem, eu disse. Tudo bem, mãe. Você tem razão. Eu não deveria te pedir aluguel. Exatamente, ela resfolegou. Fico feliz que você tenha caído na real. Vou dar outro jeito, eu disse. Adeus, mãe. Desliguei. Não gritei, não chorei. Peguei o telefone e disquei um número que tinha pesquisado antes. Olá, Imobiliária Pinheiro? Sim, aqui é a Beatriz Miller. Gostaria de falar com o corretor sobre a listagem de um imóvel. Sim, imediatamente. Está desocupado. Bem, praticamente. O confronto não aconteceu pessoalmente. Eu não daria a ela a satisfação de um bate-boca onde ela pudesse se fazer de vítima para os vizinhos. Tratei como uma transação comercial. Contratei um oficial de justiça. 2 dias depois, em uma manhã de sexta-feira, enquanto Márcia provavelmente bebia café na varanda que eu pagara para reformar, um homem com aparência severa bateu à porta. Eu não estava lá, mas sei exatamente como foi porque ela me ligou 30 segundos depois. Eu estava em uma reunião com os administradores do centro de reabilitação. Vi o nome dela no meu celular. Silenciei. Ela ligou de novo e de novo. Então Raquel ligou. Então Raquel mandou mensagem. Que porra é essa? A mamãe está histérica. O que você fez? Esperei até minha reunião terminar. Caminhei até o estacionamento, sentei no meu carro e retornei para a Márcia. Beatriz! Ela estava gritando tão alto que o som distorcia. Tem um homem aqui. Ele me deu um papel. Diz notificação para desocupar. Diz intenção de venda. Isso é uma piada? É alguma brincadeira doentia? Não é piada, mãe, eu disse calmamente. Eu te disse que precisava resolver meus problemas financeiros. Você se recusou a ajudar com os custos da casa. Então estou vendendo o ativo. Você tem 30 dias para sair. É o requisito legal para uma ocupante sem contrato. Ocupante? Ela parecia estar engasgando. Eu sou sua mãe. Esta é a minha casa. Legalmente não é, eu disse.
A escritura está no meu nome, eu paguei por ela, eu pago os impostos. Você é uma convidada que abusou da hospitalidade. Eu vou te processar, ela gritou. Vou contar para todo mundo. Vou contar para a família inteira que monstro sem coração você é, expulsando sua mãe na rua. Você não ficará na rua, eu disse. Pode ir morar com a Raquel, ela precisa de você, lembra? Ela está tão estressada. Você pode ajudá-la com as crianças. A Raquel não tem espaço, ela gritou. A casa dela é pequena e ela tem as crianças. Bem, eu disse. Isso parece um problema para a família resolver. Estou ocupada, mãe. Tenho um marido para cuidar. Sua cadela ingrata, ela sibilou. Se você fizer isso, nunca mais falo com você. Mãe, eu disse, olhando para mim mesmo no espelho retrovisor. Meus olhos estavam cansados, mas estavam limpos. Você mal fala comigo agora, a menos que queira dinheiro. Então acho que nada vai mudar. Desliguei e bloqueei o número dela. Depois, bloqueei o número da Raquel. Fiquei ali por um momento, ouvindo o silêncio do carro. Parecia que eu tinha acabado de amputar um membro. Doía, uma dor fantasma latejando onde a conexão costumava estar. Mas também me sentia mais leve. O peso pesado da expectativa, do dever, de constantemente tentar encher um balde com um furo no fundo, tinha sumido. Mas eu sabia que não tinha acabado. Márcia não sairia silenciosamente. Ela era uma mulher que se importava com as aparências mais do que tudo. E eu acabara de ameaçar desmantelar toda a sua imagem. Ela atacaria de volta. A repercussão foi imediata e nuclear. Márcia não empacotou nada. Ela saiu em uma turnê de relações públicas. Em 24 horas, meu celular estava explodindo com mensagens de tias, primos e amigos da família com quem eu não falava há anos. Tia Lúcia. Beatriz, soube do que aconteceu. Não acredito que você faria isso com sua mãe. Ela é idosa. Primo Marcelo. Sério? Expulsar ela? Isso é baixo, até para você. Ela criou uma narrativa que era verdadeiramente uma obra de ficção. De acordo com os boatos, eu estava tendo um colapso mental. Estava com inveja da Raquel, era gananciosa e queria o dinheiro para uma viagem luxuosa. Ela convenientemente omitiu a parte sobre Tiago estar na reabilitação. Omitiu a parte de eu pagar suas contas por 12 anos. Postou no Facebook um texto longo e confuso sobre filhos ingratos, acompanhado de uma foto dela chorando. Teve 40 comentários de solidariedade. Não respondi a nenhum deles. Segui o conselho do meu advogado, que contratei no momento em que o oficial de justiça saiu. Não interaja. Deixe os documentos legais falarem. Mas a pressão estava aumentando. Uma tarde, cheguei em casa para pegar algumas roupas e encontrei Raquel esperando na minha calçada. Ela estava encostada no meu carro, de braços cruzados. Parecia furiosa. Você precisa parar com isso, disse ela, sem nem dizer oi. Saia do meu carro, Raquel, eu disse, passando por ela em direção à porta da frente. A mamãe está um trapo, ela gritou me seguindo. Ela me liga a cada 10 minutos. Eu não consigo lidar com isso, Beatriz. Eu tenho uma vida, tenho ansiedade. Eu me virei tão rápido que ela recuou. Você tem ansiedade? Eu ri, um som áspero e irregular. Meu marido está aprendendo a andar de novo. Estou pagando R$40 mil por mês pelo tratamento dele. E você está preocupada porque a mamãe está te irritando? Por que você não pode simplesmente deixar ela ficar? Raquel choramingou. Você tem dinheiro. Você sempre tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro infinito, Raquel, eu disse. E por que ela não pode morar com você? Você tem um quarto de hóspedes, tem uma edícula. Aquele é o meu estúdio de yoga. Raquel exclamou como se eu tivesse sugerido que ela dormisse em um esgoto. E o Ken não a quer lá. Ela é demais, Beatriz. Você sabe como ela é. Encarei-a. Então, deixe-me ver se entendi. Ela é demais para você aguentar, embora ela adore o chão que você pisa. Mas você espera que eu pague milhões de reais para dar moradia a ela, enquanto ela me trata como lixo? Idealmente sim, disse Raquel com zero ironia. Porque esse é o seu papel. Você é a provedora. Não mais, eu disse. Pedi demissão do cargo. A vaga está aberta. Se você seguir em frente com isso, disse Raquel estreitando os olhos, a mamãe diz que vai te processar por, como ela chamou, uso capião. Eu realmente ri. Ela que tente. Eu tenho os comprovantes, Raquel. Tenho 12 anos de transferências bancárias, registros de IPTU e e-mails onde ela reconhece que a casa é minha. Deixa ela processar.
Só vai esgotar o pouco dinheiro que resta para ela. Você é um monstro, Raquel cuspiu. Não, eu disse, destrancando minha porta. Eu só estou no meu limite e cansei. Bati a porta na cara dela. Mas eu estava certa sobre uma coisa. Márcia não estava saindo. Os 30 dias estavam correndo, e o corretor me disse que Márcia se recusava a deixá-los mostrar a casa. Ela trocara as fechaduras. Colocara uma placa no jardim que dizia: não está à venda. Ela estava se entrincheirando. Achava que, se dificultasse as coisas o suficiente, eu cederia. Achava que eu ainda era a garotinha que só queria que a mamãe a amasse. Não percebeu que aquela garotinha morrera no corredor do hospital no momento em que Márcia escolheu espumantes em vez da dor da filha? Liguei para o meu advogado. Ela está obstruindo a venda. Trocou as fechaduras. Tudo bem, disse ele. Podemos entrar com um pedido de despejo liminar, baseado em obstrução e dano ao patrimônio. É agressivo, no entanto. Faça isso, eu disse, e mande a polícia. Eu não estava mais brincando. Eu estava indo para a guerra. O despejo não foi silencioso. Foi um espetáculo. Eu esperava, talvez ingenuamente, que a ameaça da polícia fosse suficiente para fazer Márcia arrumar suas caixas e sair com algum fiapo de dignidade. Eu deveria saber. Márcia não tinha dignidade. Ela tinha drama. Eram 9 horas da manhã de uma terça-feira. O bairro, um subúrbio tranquilo e arborizado, onde as pessoas se orgulhavam de seus gramados bem cuidados e desentendimentos silenciosos, assistia. Eu estava perto do meu carro, de braços cruzados, observando a viatura da polícia parar na guia. Ao meu lado estava meu advogado, Dr. David, afiado e pouco sentimental, e um chaveiro. Márcia se recusara a sair. O prazo expirara à meia-noite. Caminhei pela rampa da garagem, o cascalho estalando sob minhas botas. Senti um desapego surreal, como se estivesse assistindo a um filme da vida de outra pessoa. Aquela não era a casa da minha mãe. Era apenas um prédio, uma coleção de madeira e tijolos, na qual eu depositara as economias de uma vida. O policial, um homem grande com uma expressão cansada, bateu à porta. Dona Márcia Miller, aqui é da polícia. Temos uma ordem judicial de reintegração de posse. Silêncio. Depois, o som de algo pesado sendo arrastado contra a porta. Ela estava se barricando. Senhora Miller, o policial chamou mais alto desta vez. Por favor, abra a porta ou teremos que forçar a entrada. Vão embora! A voz de Márcia gritou lá de dentro, abafada, mas audível o suficiente para os vizinhos do outro lado da rua, que agora estavam em suas varandas com xícaras de café. Esta é a minha casa. Minha filha é uma ladra. Socorro! Polícia! Minha senhora, eu sou a polícia. O oficial suspirou. Ele acenou para o chaveiro. Enquanto a furadeira zumbia, um SUV prata freou bruscamente na guia. Era a tia Lúcia, irmã da Márcia, seguida de perto pelo carro da Raquel. Márcia chamara a cavalaria. Lucia subiu a rampa furiosa. Seu rosto estava vermelho. Beatriz, pare com isso imediatamente. Você perdeu o juízo? Despejar sua própria mãe com a polícia? A família inteira está enojada com você. Raquel estava logo atrás, parecendo menos brava e mais em pânico, seus olhos correndo para ver quem estava olhando. Beatriz, sério, isso é vergonhoso. Todo mundo está vendo. Ótimo, eu disse, minha voz cortando o ar da manhã como um chicote. Deixe que vejam. Você não tem coração, Lúcia cuspiu, apontando o dedo na minha cara. Sua mãe te deu tudo, e você a joga fora como lixo porque é gananciosa. Alcancei minha bolsa grande. Eu não viera de mãos vazias. Tirei uma pasta preta grossa. Passei as últimas 3 noites organizando-a. Era o livro caixa. Cada transferência bancária, cada parcela de financiamento, cada conta de reparo, cada empréstimo para Raquel, cada mensagem de texto onde a Márcia pedia dinheiro. Tia Lúcia, eu disse, estendendo a pasta. Você disse que ela me deu tudo. Aqui está o registro dos últimos 12 anos. Paguei mais de 1 milhão em prestações. Paguei o telhado, o carro, a fiação. Abri a pasta em uma página marcada. Um print de uma conversa do ano passado, onde Márcia chamava Lúcia de velha fofoqueira, enquanto me pedia dinheiro para comprar um presente de aniversário para a própria Lúcia. Leia, eu disse, empurrando a pasta contra o peito da Lúcia. Ela a agarrou instintivamente. Eu não quero ver suas mentiras.
Lúcia gaguejou, mas seus olhos já estavam percorrendo a página. Não são mentiras, é matemática, eu disse friamente. Pedi ajuda a ela uma única vez, quando o Tiago estava na UTI. Uma vez. Ela recusou porque estava bebendo espumante com a Raquel. Então, o banco da Beatriz faliu. Naquele momento, a fechadura estalou. A porta se abriu. Márcia estava no hall de entrada. Parecia transtornada. Usava um hobby de seda, o cabelo bagunçado, segurando um vaso de porcelana como se fosse atirá-lo. Você! Ela gritou para mim. Você é o demônio! O policial deu um passo à frente de mim. Senhora, coloque o vaso no chão. Você tem 5 minutos para pegar seus itens essenciais e desocupar o imóvel. O restante pode ser retirado por uma transportadora depois. Márcia deixou o vaso cair. Ele não quebrou, apenas bateu no tapete. Ela olhou além do policial, além de mim, e fixou os olhos na Raquel. Raquel! Ela gemeu, estendendo as mãos. Raquel, diga a eles. Diga que vou com você. Diga a este monstro que eu tenho um lugar para ir. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Todos os olhos se voltaram para Raquel. Minha irmã, a filha de ouro, aquela que recebera todo o amor, toda a atenção e uma parte significativa do meu dinheiro através da Márcia. Raquel mudou o peso do corpo, segurando sua bolsa de grife. Olhou para Márcia, depois para o carro, depois para os vizinhos assistindo. Mãe, disse Raquel, a voz fina e alta. Eu não posso. Márcia congelou. O que? Não posso te levar, disse Raquel, dando um passo para trás. O Ken disse que não, e a casa é tão pequena, e minha ansiedade, mãe... Você sabe como você fica. Eu não aguento o estresse agora. Preciso focar na minha família. A traição no rosto da Márcia foi quase bíblica. Era o olhar de um criador percebendo que sua criação o desprezava. Mas... Márcia sussurrou. Mas eu escolhi você. Eu escolhi você em vez dela. Eu sei, disse Raquel, lágrimas brotando. Lágrimas de autopiedade, não de empatia. Mas você não pode morar comigo. Talvez a tia Lucia, ainda segurando a pasta que detalhava exatamente quanto dinheiro Márcia torrara ao longo dos anos, olhou para a irmã. Olhou para a mensagem que eu marquei onde Márcia a insultava. Eu também não tenho espaço, Márcia, Lúcia murmurou, fechando a pasta e devolvendo-a para mim. Ela não conseguia encarar a Márcia. Márcia ficou parada, sozinha, na porta. O policial pegou gentilmente em seu braço. Senhora, está na hora. Ela não lutou contra ele. A luta se esvaíra no momento em que Raquel dissera não. Ela murchou de repente, parecendo ter cada minuto de seus 62 anos. Passou por mim sem me olhar. Passou pela Raquel que chorava em um lenço. Passou pela Lúcia. Ficou parada na calçada, uma figura pequena com 2 sacolas de roupas que o policial permitira que pegasse. Olhando para a casa que fingira possuir por 1 década. Virei-me para o chaveiro. Troque todas, eu disse. Todas elas. A casa foi vendida em 4 dias. O mercado estava em alta, e apesar das tentativas de sabotagem da Márcia, a propriedade era excelente. Eu nem fui ao fechamento do negócio. Assinei os papéis eletronicamente ao lado da cama do Tiago no centro de reabilitação. Quando a notificação chegou no meu celular, transferência recebida, R$2.450.000, não senti triunfo. Senti uma liberação profunda e silenciosa. Era a sensação de tirar uma mochila pesada que você não percebera que carregava por 20 anos. Pagamos o centro de reabilitação integralmente por 6 meses de tratamento. Quitamos nosso próprio apartamento. Colocamos o restante em um fundo para nossos futuros filhos, caso decidamos tê-los. Tiago voltou para casa 3 meses depois. Ele entrou pela porta da frente com uma bengala, movendo-se lentamente, mas ele andou. Na noite em que ele voltou, sentamos em nossa varanda observando os vagalumes no quintal. Éramos apenas nós, sem drama, sem exigências, sem telefones tocando com chantagens emocionais. Você sente falta deles? Tiago me perguntou, estendendo a mão para cobrir a minha. Pensei sobre isso. Pensei no silêncio do meu telefone. Pensei na ausência de ataques de pânico quando vi uma notificação da mãe. Sinto falta da mãe que eu queria ter.
eu disse suavemente. Não sinto falta da mãe que eu tive. Soubemos pelos boatos, principalmente por meio de uma arrependida tia Lúcia, que ocasionalmente me mandava e-mails com atualizações. Foi feio. Márcia acabou em um motel barato por uma semana, gastando suas economias magras. Quando o dinheiro acabou, ela apareceu na porta da Raquel com suas malas, gritando que não tinha para onde ir. Raquel chamou a polícia para a própria mãe. A ironia não passou despercebida por mim. Eventualmente, Márcia teve que se mudar para o interior de outro estado para morar com uma prima distante que precisava de uma cuidadora residente. Ela estava essencialmente trabalhando como empregada doméstica em troca de um teto. A mulher que se recusara a trabalhar, que me olhara com desprezo por eu trabalhar demais, estava agora esfregando o chão de outra pessoa. O casamento da Raquel desmoronou 6 meses depois. Sem Márcia lá para cuidar das crianças de graça e validar seus delírios, o estresse fraturou sua vida perfeita. Ela tentou entrar em contato comigo uma vez, pedindo um pequeno empréstimo para conseguir um apartamento. Não respondi. Apenas bloqueei o número novo. Percebi então que não tinha apenas despejado minha mãe de uma casa. Tinha despejado um sistema tóxico da minha vida. Parei de interpretar o papel que me atribuíram. Eu não era o caixa eletrônico. Não era a resolvedora. Não era o carvalho robusto que existia apenas para ser cortado para aquecer os outros. Eu era Beatriz. Era esposa de um marido que me amava. Era uma profissional boa no que fazia. E pela primeira vez na minha vida, eu estava livre. A justiça não veio com um martelo ou um trovão. Veio nas manhãs tranquilas em que eu bebia meu café em paz, sabendo que tudo que eu possuía e tudo que eu era pertencia exclusivamente a mim.